Então, hoje a aula é o último módulo, aula número 13, e os assuntos, o título, eu botei assuntos ministeriais importantes ou relevantes, faz parte da prática pastoral. São alguns assuntos que eu acho que vai ser importante para o teu ministério, são orientações, são recomendações, e vamos começar aí pelo item número 1, que eu coloquei algumas prioridades que eu acho importante, aquilo que eu acho fundamental e a importância da inspiração para o seu ministério. Vamos falar sobre prioridades ministeriais de 1, 2, 3. Primeira prioridade ministerial, lógico que vocês conhecem esse versículo e diz assim, portanto, ide. Ide no sentido de talvez ser evangelista, de falar de Jesus para todo mundo? Sim. Alguns já falei bastante, mas isso alguns são evangelistas, alguns falam mais de Jesus, outros falam menos. Mas nesse versículo mais importante, o verbo que está no imperativo, que é um mandamento praticamente que Jesus está dando, fazer, está no verbo imperativo. Então, se está no verbo imperativo, se a gente não estiver fazendo, a gente está em desobediência, tá? Então, e um dia, ainda mais que Jesus está para voltar, nós vamos prestar contas daquilo que ele ordenou. Por exemplo, um dia ele vai te perguntar, vai me perguntar, aí, cadê os discípulos? Quem você discipulou? Tá? Aí vocês entendem porque eu particularmente eu incentivo que vocês mentoreiem jovens, mentoreiem crianças, discipulem, tenham células, tenham peso de não ficar isolado sozinho, mas que desejar abençoar outras pessoas. Esse versículo os filhos do Senhor abençoam os outros, fazem outros discípulos, e isso é uma obrigação do cristão, do obreiro do Senhor, do diácono, do pastor. Qual? Fazer discípulos. É obrigatório, tá? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é fazer discípulo. Porque um dia nós vamos prestar conta, tá? Isso é essencial, é uma prioridade ministerial que você tem que aproveitar. Se você tem um grupo mentoreando, ou se não tem, procure. Não por ganância, nem por vaidade, não é isso. É porque a gente tem que estar em obediência. É um peso que eu sempre tive desde a minha adolescência. Eu conheço esse versículo, eu sei que é minha obrigação. Um dia Deus vai pedir contas de mim e vai pedir contas de ti. Por isso que eu queria que você estivesse em paz, obedecendo, estando debaixo da obediência, fazendo discípulos. Coordenando um trabalho, seja de criança, seja de jovem, seja de adulto, e multiplicando, tá? Uma outra prioridade que eu acho importante no teu ministério, que você vai exercer logo, logo, e alguns já estão exercendo, é aquilo que Jesus falou, uma das últimas palavras que Jesus falou para Pedro. E Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro falou, gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Não, eu gosto do Senhor. Tá, se você gosta do Senhor, pelo menos, se você gosta de fato, se você diz que ama, ao menos gosta de Jesus, o sinal que você gosta, então cuida do meu rebanho, cuida da minha igreja, cuida, não é da estrutura somente, são das pessoas. Então, o amor a Jesus, se você gosta ou não de Jesus, que é o único mandamento do Novo Testamento, que é amar Jesus e amar o seu próximo, não pode ficar só em palavras, tá? Isso vai se mostrar se a pessoa ama a igreja ou não, tá? Então, ele diz, quem ama Jesus, cuida da igreja, tá? Jesus perguntou para Pedro, e pergunta a mesma coisa para nós, né? Você me ama? Porque é um outro mandamento, tá? Que é praticamente o mandamento mais importante do Novo Testamento, que é amar a Jesus e ao seu próximo, tá bom? E não é de boca. É mostrar de verdade nos fatos. Você está cuidando, você está exercendo seu ministério,
Segunda prioridade, tá? Por isso o curso de obreiros. Continuando em prioridades, uma última prioridade aí, tem várias, mas vou dar umas 3 dicas de prioridade aí. Fazer a vontade de Deus. Muita gente faz aquilo que bem entende, né? A gente está numa igreja porque é da vontade do Senhor que estejamos nesse local. Onde Deus plantou é onde Deus vai fazer você frutificar, né? A igreja não é uma... As igrejas não são várias empresas, não, é o corpo de Cristo. E o mais importante para o teu ministério, para você dar certo, é estar no centro da vontade de Deus, não na beira da vontade de Deus. Às vezes Deus permite muita coisa porque não tem jeito, tá? Igual Saul, queria fazer a vontade dele, ele fez, mas ele sofreu as consequências, tá? E a comida de Jesus ele falou assim, a minha comida, o que é essencial, o que é prioridade ministerialmente para mim é fazer a vontade daquele que me enviou, que é a vontade de Deus. E realizar a sua obra. É estar em obediência à vontade de Deus, tá? A vontade de Deus tem que ser uma prioridade para o Filho de Deus. A gente não faz aquilo que a gente quer. Não estou mais com vontade de fazer isso ou fazer outra coisa. Não, tem que ter a direção de Deus para tudo, no serviço da casa do Senhor, tá? E existe a perfeita vontade de Deus? Sim, Romanos 12, 2 diz, aquele que está na perfeita vontade de Deus vai ver que é boa e agradável, tá? E a vontade de Deus não é ruim, não. Ela diz, a perfeita vontade de Deus é boa e agradável, tá? São 3 prioridades que eu achei que pode ser útil para o teu ministério, tá bom? Outra coisa, o que eu acho fundamental é especialmente na área de ensino. Eu não vou falar de todos os ensinos, porque o fundamental é toda a Bíblia, mas tem algumas coisas na vida particular de um obreiro que é essencial. Qual é? São os fundamentos da doutrina, que está em Hebreus 6, 1 a 6, que são, aqui está escrito, o fundamento do arrependimento, a conversão é essencial. Não é porque a pessoa está na igreja e vai para o céu, tá? Ele precisa ter o quê? Um novo nascimento, tá? Ele tem que ter fé em Deus, que está em obediência. Doutrina dos batismos, está no plural, tá? Alguns falam assim, eu só acho importante batismo nas águas, mas aqui está dizendo a doutrina dos batismos. Ela diz que é o leitinho, é a base do teu ministério. Se isso não estiver firme, ela vai balançar. Um pequeno crescimento faz com que a fundação abale, se a fundação estiver frágil. Especialmente nessa crise, deve estar abalando muita gente, tá? Imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tem gente que não crê nem no inferno, né? Então, são ensinos fundamentais. A doutrina tem que estar bem impregnada, a doutrina correta e completa, especialmente esses aí, tá? Que são leitinhos, são bases, e muita gente está derrapando por causa de algumas doutrinas básicas, que é o básico do básico da vida cristã, e muitos não creem. E eu estou vendo que muitos, depois de muitos anos, eles não vão conseguir ficar de pé, eles vão ser muito abalados, e o ministério pode ser derrubado, tá? Agora eu vou falar um pouquinho de inspiração humana. A inspiração humana são falhas, porque tem sentimentos bons e ruins. Mas a inspiração de Deus, essa não falha. O que eu quero dizer com isso? Os teólogos, ao longo da história da igreja cristã, eles não podem ser equiparados aos apóstolos e profetas da Bíblia. Eles não são igual Paulo, eles não são igual João, Pedro, né? Eles não são falidos. E os livros deles não são mais importantes que a Bíblia, tá? Muitos se desviam da doutrina por causa dos livros paralelos e não da Bíblia. Então, porque o teólogo pensa desse jeito, ele pode pensar o que for, gente. O que pesa mesmo para a igreja é a palavra de Deus, que é a Bíblia, tá bom? Muitos têm uma teologia própria.
muitos talvez se tornem até... começam a filosofar demais acerca dos ensinos da Bíblia. E, no fim, se tornam até ignorantes da própria Bíblia. Tá? É comum, né? Os livros teológicos, enquanto estão ajudando a aumentar a tua fé, amém. Mas não deveriam ser base para a fé de uma igreja da fé cristã. Elas podem ajudar, mas não pode servir de base para uma igreja. Tá? Mas a Bíblia, sim, ela é base da fé cristã, junto com o Espírito Santo. Só a Bíblia, só a letra, não, tem que ter o Espírito Santo junto com a Bíblia, tá bom? Então, as inspirações de Deus, o mesmo Espírito Santo que fez os profetas escreverem a palavra de Deus, esse mesmo Espírito vai fazer você e eu entendê-la de maneira correta, tá bom? Dúvidas que existem, dúvidas ministeriais recorrentes que são muito comuns. Estamos na época da graça, não é necessário mais confissão de pecados, pois já fomos perdoados na cruz. Muitos induzem a igreja do Senhor Jesus ao erro, tá? Pedir perdão uma vez já é o suficiente, tá? É um erro doutrinário, tá? A bandeira da fé cristã, um dos assuntos mais importantes, uma das práticas mais importantes, que é, por isso que eu falei da doutrina fundamental, arrependimento. O cristão, ele se mantém arrependido, se mantém com o coração quebrantado sempre. Tá? E quando não, ele precisa se arrepender para voltar, porque existe a possibilidade de desviarmos um pouquinho para a direita, outro para a esquerda. O que é o arrependimento? Voltar ao caminho certo. Né? E essa prática é uma das doutrinas mais importantes, a mais importante, tanto é que é a primeira doutrina cristã da Bíblia. Né? E, lógico que Tiago, irmão de Jesus orientou a confessar as vossas culpas uns aos outros. Culpas é coisa errada, tá? E João também falou, se você disser que não tem pecado, você está se enganando. Mas só porque tem pecado tem que pedir perdão? Sim, se você mentiu para alguém, se você roubou alguém, se você enganou alguém, se você falou mal de alguém, você tem que pedir perdão, tá? Se você brigou com a tua esposa, se você de alguma forma mentiu para o seu cônjuge, vai ficar na mesma? Não, tem que ter a confissão, sim, até horizontal, diante de Deus, muito mais. Deus e os irmãos, tá? E a igreja de Apocalipse, todas quase. Sabe qual que é a orientação geral? A mensagem mais importante em Apocalipse para as igrejas? Se arrependa. Porque as igrejas estavam se desviando. E é uma das mensagens mais importantes da igreja próxima à volta de Cristo. Qualquer arrependimento. Em resumo, Jesus dizia para as igrejas, se arrependa aí, porque senão vocês não entram no céu, não. Tá? Em português, claro, era isso. Tá? Então, ficar induzindo as pessoas que não precisam pedir perdão, não, tudo bem, é mentira, tá? É engano de Satanás, tá? E que se arrependam aqueles que ensinam errado, né? Deveriam se arrepender. É base da fé cristã. E se continuar assim, não vai ficar de pé. Uma doutrina com fundamento frágil desse, não vai ficar de pé, tá? É um ministério que balança muito, é frágil demais. Dá a impressão que está caindo. Dá a impressão não, vai cair se não consertar essa doutrina, tá? O batismo do Espírito Santo como os dons espirituais não são mais para os nossos dias, é somente para o período inicial da igreja, alguns ensinam isso ainda até hoje. Nós cremos que os dons espirituais, os batismos, são para hoje, tanto é que são ensinos fundamentais, é o leitinho da fé cristã, né? Alguns ensinam isso, algumas igrejas, sim, algumas poucas igrejas mais antigas, talvez, ensinem isso, mas nós não cremos nisso, nós cremos que a Bíblia é para hoje. Tá?
Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou seja, serão batizados no Espírito. E Paulo também diz, seguir o amor e procurar com zelo, está até no verbo imperativo, acho. Procurar com zelo os dons espirituais, principalmente profetizar, tá bom? Então nós cremos sim que os dons... Claro que eu só coloquei poucos versículos aí só para dizer que nós cremos, tá? Eu coloquei só algumas referências, tem muitas outras, lógico, né? Tem a Bíblia inteira, mas eu só coloquei algumas aí, mas só para colocar uma resposta mais objetiva. Lógico, os dons espirituais e o batismo do Espírito Santo são para hoje, para nós, né? Tem narrativas que dizem que não é. É narrativa. O ministério apostólico não existe mais. Ela só existia na igreja primitiva. Bem, isso é meio... Até hoje é meio polêmico, as pessoas não gostam desse título, porque alguns utilizaram talvez de forma abusiva, talvez. Mas existe, tá? É o ministério missionário. Apóstolo significa enviado para fora, enviado, ou seja, missionário, tá? Igual Paulo, ele era enviado para abrir igrejas, né? Claro que esses ministérios eram mais maduros, sim, tá? Eles eram mais experimentados, sim. A diferença dos apóstolos lá, os 12 apóstolos do Novo Testamento, é que, em relação a hoje, que as doutrinas são baseadas nos ensinos deles, tá? Os apóstolos de hoje não podem ficar inventando outra doutrina, tá? Os apóstolos de hoje reforçam somente e confirmam os ensinos dos apóstolos, dos 12 apóstolos. E naquela época não existiam só 12 apóstolos, existiam os 12 apóstolos, mais os 70 discípulos que eram considerados apóstolos também. Então, provavelmente, devia ter mais de 100. É possível, tá? Então, nós cremos que o apóstolo, nós cremos nesse ministério. Nós não chamamos ninguém de apóstolo, ou profeta, ou evangelista. Para nós, todos são irmãos. É uma função que a pessoa tem, tá? E em Atos 3:21 diz que um dia tudo vai ser restaurado. E quando diz tudo, é tudo. Por exemplo, esses ministérios apostólicos, proféticos, evangelísticos, seriam um dia restaurados antes da volta de Cristo. Então, eu creio que Deus está restaurando tudo. Então, hoje, quase tudo que está na palavra de Deus está sendo praticado pela igreja cristã. Tá? Nós cremos nisso, sim. Tá bom. E aí? Isso pega também. Mulher não pode ministrar na igreja. Ou seja, mulher não pode pregar? Né? Pois Paulo disse, desde aquela época, tá, que para Deus não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus, todos são iguais, tá? Ninguém é mais do que ninguém. Isso, com certeza, ninguém é mais do que ninguém. Mas aos olhos de Deus são todos iguais. Claro que, no contexto da igreja primitiva, eles estavam em transição, porque a mulher não tinha voz ativa nenhuma. Então, eles estavam em transição, tá? E essa transição para a mulher tomar seu espaço demora-se muito tempo. Nos anos 1400, 1500, também era alguma coisa muito lerda. Para a mulher cantar, por exemplo, na igreja, acho que só começaram a cantar na igreja lá para no ano 1700, 1800 só. Então, é uma coisa muito lerda, né? Então, aí Paulo diz para Timóteo, eu não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio, né? É um contexto da época, sim. Ele não está dizendo que a mulher é menor, tá? Não é isso, tá? Naquele contexto, a gente vê que ele orientou, e a gente usa isso para alguma coisa? Sim, usa. A gente acha que a mulher tem que ser, sim, não pode, no caso de um casal de pastores, eu creio que a mulher não pode exercer o marido sobre o marido. Não, a esposa não pode exercer autoridade sobre o marido, ela não pode estar acima dele, tá? É assim que a gente entende.
mas os dois exerçam o ministério. Então, hoje a gente não vê problema da mulher ministrar, por exemplo, em 1700, 1800, quem botasse uma mulher para cantar era um terror, né? Era um herege, né? E hoje se sabe que os melhores cantores são mulheres, né? E elas dirigem, elas não existe esse tipo de crise, né? E por um bom tempo no Brasil, uma das melhores pregadoras da palavra era uma mulher, né? É que Deus levantou outros homens, tá bom? Então nós não vemos problema não da mulher estar ministrando. Uma criança ou uma pessoa pode nascer salva, ou seja, ela já nasce salva, ela não tem como ir para o inferno. Bem, gente, nós não cremos que uma pessoa nasça salva, tá? Venha nascer salva. Cada um tem que ter uma experiência com Jesus, ou seja, Jesus ensinou, quem crê e for batizado depois será salvo. Esse será salvo do inferno. Mas quem não crê será condenado. Então é uma coisa muito consciente, tá? Então a pessoa tem que ter a experiência do quê? Do novo nascimento. Tá? Não o nascimento natural, o nascimento espiritual que Jesus falou com Nicodemos. Está em João 3,3. Quem não nascer de novo, no espírito, não pode ver o reino de Deus. Então, todos precisam passar pela experiência do novo nascimento. Não é porque nasceu numa igreja, nasceu numa família cristã, tá, com certeza vai para o céu. Não está escrito em lugar nenhum desse jeito. Tá? É uma narrativa humana. Né? Isso é uma teologia humana. Não está na Bíblia. Né? Lógico que ele vai ter essa experiência mediante a declaração de fé que vem do coração, e a pessoa vai ter uma experiência com o Espírito Santo, tá bom? Então, uma pessoa pode nascer salva? Não, a gente não crê nisso, não. Existem consequências do pecado se a pessoa é cristã? Por exemplo, o crente não sofre consequência nenhuma do pecado. O crente não sofre maldição nenhuma, porque eu não creio, né? Na questão de crer ou não crer, ele vai sofrer. Por exemplo, eu botei umas fotos aí, lógico que eu exagerei, tá? Faz de conta que todo mundo é crente aí, tá? Deu para entender. Meu caro, se a pessoa bebe demais, por exemplo, cirrose, você acha que é uma consequência natural? É natural. É uma praga que vem com uma cirrose violenta porque a pessoa bebeu muito? Pode ser, né? E acho que se alguém praticar algum delito, algum roubo, alguma coisa assim, vai ser julgada? Sim, ela vai ser julgada. Pode ser cristã essa pessoa? Pode. E não tem chance? Não, ela vai ser perdoada assim, se a pessoa confessar, mas ele vai sofrer as consequências, tá? Se Deus não quiser que passe consequência, é a misericórdia de Deus, mas tudo que o homem semear, tudo que a pessoa fizer, vai sofrer as consequências, tá bom? Isso é a lei natural. Pecou, se não se arrepender, pode sofrer consequência ou não. E se pedir perdão, pode sofrer as consequências ou não. Eu estava devendo um dinheiro para tal pessoa, aí eu pedi perdão para ela. Aí a pessoa acha que não precisa devolver mais, entendeu? Não é isso. Não é isso. Né? Eu pedi perdão para o banco, eles me perdoaram. Tá. Você devolveu o dinheiro? Não. Eles me botaram na justiça. Pois é, perdoaram, mas só que estão te jogando na justiça. Claro, as consequências existem, tá bom? O cristão pode perder a salvação, sim ou não? Bem, o calvinismo é uma teologia de Calvino, né? Eu peguei no Google, tá? Eu peguei do Wikipedia, que fala Wikipédia. Esse negócio aí. Eu acho que foi lá. Eles ensinam, uma teologia que ensina que o cristão verdadeiro, salvo por Jesus, não pode, de maneira nenhuma, perder a salvação.
Armínio é um teólogo que veio depois de Calvino, né? Ele diz que a posição dele eu achei mais equilibrada. Ele diz que a Bíblia não é muito clara sobre o assunto, e não é mesmo. Logo, não podemos tomar uma posição definitiva nem de um lado nem de outro. Eu não sabia que ele disse isso, tá? Que o Armínio falou isso. Nem sei se ele falou isso, mas eu acho que o pessoal que defende o arminianismo, a teologia, esse é o perigo da teologia, né? Faz com que as pessoas... Aqui tem uma pergunta, depois eles vão fazer para mim, tá bom? Qual que é a pergunta? Mas quando se morre ainda criança, ela será salva? Essa pergunta eu não queria que vocês fizessem, não. Fizeram uma pergunta. Mas se a pessoa, uma criança morrer, né? Ela é salva? Eu não sei, gente, né? Eu não sei, né? Eu só não arriscaria a vida de ninguém, tá bom? Tá bom? Deus é justo. Deus é justo. Claro que alguém que é crente diz que um crente santifica a família toda, mas não quer dizer que a família toda vai para o céu. Mas que santifica, santifica. Existe uma diferença, existe, tá? Eu não sei dizer, né? Eu só sei que Deus é mais justo do que eu e você e todo mundo, tá? Que Deus é bom, tá? Então, está entregue nas mãos do Senhor. Deus é bom, Deus é justo, e Ele não vai... A misericórdia de Deus é grande, é Ele que decide. Graças a Deus, hein? Ele não é como nós, tá bom? E eu botei em Apocalipse 20, versículo 11 a 15, que existe um livro da vida que tem o nome de todas as pessoas que serão salvas. É possível tirar o nome desse livro da vida? Bom, Moisés uma vez citou isso, né? Tira meu nome do livro da vida, né? Desde o Antigo Testamento eles tinham essa noção do livro da vida. Eu não arriscaria a minha vida por nada, tá, gente? Eu não me arriscaria, não. Tem uma posição que diz, se a pessoa se desviou, quer dizer que ele era convencida e não convertida. É uma boa posição também. Os calvinistas dizem isso também, que é uma posição, não calvinista, mas os batistas. Por outro lado, gente, eu não arriscaria a minha vida, não, por nenhuma posição. Seja salvo, seja fiel até o fim. O inferno, onde é? Tem gente que acha que o inferno lá é 20 centímetros abaixo da terra, lá no cemitério. Verdade, tem crente que fala assim. Não, inferno é no cemitério, né? Eu descobri recentemente que tem gente que ensina isso no meio cristão. Pensei, bom, incrível. Ela tem tanta referência no Antigo Testamento como no Novo. Alguns creem que vai ser um lugar físico, outros creem que vai ser um buraco negro na galáxia, outros dizem que é um local espiritual, mas é um lugar ruim, com certeza é um lugar ruim. Creio que vai ser um lugar... alguns achavam que até no centro da Terra, né? Não sei exatamente onde fica, mas é um lugar ruim. É um lugar intermediário. O inferno é um lugar intermediário. O lugar definitivo é chamado de Lago de Fogo, tá? Mas não tem sentido achar que o cemitério é o fim da linha, tá? O inferno é um lugar intermediário, nós cremos. Não sabemos direito se é físico ou espiritual, acho que é espiritual. E o Lago de Fogo é um lugar definitivo que onde quem estiver no inferno vai ser lançado no Lago de Fogo, tem Apocalipse, dependendo daquilo que fez de mal nessa terra, tá? Isso é inferno. É um lugar que eu creio que vai ser provavelmente espiritual, talvez. Sem certeza. E Jesus voltará literalmente na terra? Ou ficará nos ares? É uma presença? Bom, quando Jesus estava subindo, indo embora aqui da terra, quando ele morreu, ressuscitou e ficou na terra, ele subiu. E os anjos disseram, ele foi levado na altura e vendo, estavam fitos nos olhos, enquanto ele subia, vieram os anjos e disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós, tá?
do jeito que está escrito. A Bíblia geralmente é interpretada do jeito que ela é. Tem algumas figuras, tudo bem, mas geralmente a gente interpreta a Bíblia de maneira literal, né? Sem inventar muita coisa, não. Se os anjos falaram que vai voltar lá, do mesmo jeito, acho que vai voltar lá em Jerusalém. E também Apocalipse diz que ele voltará para ficar reinando na terra durante 1000 anos. Nós cremos, quer dizer, quando diz nós, eu creio, pode ser que um ou outro tenha uma posição um pouquinho diferente, mas não tem problema. Eu creio que sim, né? Creio que Jesus volta depois da grande tribulação, ele vai reinar aqui na terra durante 1000 anos ainda. Então a terra não vai acabar daqui a pouco. Eu creio que haverá uma grande tribulação daqui a um tempo, não sei quando. Depois dessa tribulação, Jesus volta aqui na terra, literalmente, reinará 1000 anos aqui na terra. Depois acaba. Aí vem o juízo final, tá bom? Títulos são importantes na igreja, do tipo apóstolo, profeta, diácono. Bom, primeiro está escrito, tá? Mas um dia não vai ter mais. Quando? O amor nunca falha, não havendo mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, a sua volta, então o que é em parte será aniquilado, vai acabar. E tem outro versículo que Paulo disse também depois, tudo na igreja tem que ser feito com ordem e decência. Ou seja, um dia os títulos vão acabar, tá? Mas enquanto Jesus não volta, sim, é importante. Para quê? Porque onde há o Espírito Santo, a ordem e decência, é para manter a ordem, né? É somente para que haja disciplina, ordem, organização. Deus é organizado, tá, gente? Ele não é chato não, mas é organizado, extremamente, até na operação dos dons espirituais, nos ministérios, porque onde há o Espírito Santo operando numa igreja, ou na tua vida, é tudo organizado, ordeiro e decente. Então são importantes enquanto a gente estiver aqui. Quando a gente não estiver mais aqui, o título já era. Essencial para o teu ministério. Na verdade é redundante, né? Eu comecei com prioridade, fui inventando os nomes também, tá? Estou achando que essencial é coisas importantes, são dicas. Dica 1. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda. Gente, bote sempre o orgulho na cruz, né? É fatal, fatal. Você vai ter que lutar a vida toda. Para quê? Porque orgulho, vaidade humana, vai causar coisa ruim na tua vida. Então, administre bem o sucesso, se tua oração está funcionando e tal. E graças a Deus, tem Hebreus, por aqueles que me corrigem. Ainda bem que tem gente que talvez me corrija. Você tem que dar graças a Deus, porque vai impedir a tua ruína. Tá? Vai impedir a tua ruína. Tá? E orgulho espiritual causa queda ministerial. Tá? Isso vai descer por causa que as pessoas estão me respeitando porque eu sou pastor e todo mundo abaixa a cabeça, né? Essa soberba acarreta na queda. Tá? Então, é uma dica 1. Luta. Fique ligado nisso a vida toda. Dica 2. É essencial que a gente lute, e faz parte da primeira pergunta, tá? Uma vez Jesus disse, Senhor, Senhor, alguns dirão naquele dia, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres. Então Jesus dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que tem iniquidade? Não, todo mundo tem iniquidade, todo mundo tem um certo vício em alguma área errada na sua vida. Tá? Tem uma tendência, né? Ele diz, vós que praticais a iniquidade. Então, é uma das áreas mais importantes da nossa vida, é controlar o quê? A nossa iniquidade. Se você tem tendência, assim vai descer. Se você tem uma tendência a mentir, se você tem uma tendência a beber, se você tem uma tendência a trair, se você tem uma tendência à imoralidade, você tem que deixar sempre na cruz, mortinho lá. Tá? Não deixe ele gritar. Vida santificada do obreiro é mais importante que sucesso aparente no ministério. Né? Tem gente que está
Está numa boa no ministério, mas está com pecado. E aí? Como que faz? Deus não está se agradando. E aí? Entendeu? A outra dica importante é Pedro que diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não toma desculpa, apacente o rebanho de Deus, não teu. Não por força nem, mas voluntariamente. Tem que fazer. Não, tem que ser voluntário. E não por torpe ganância, querendo obter vantagem. Mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nós não podemos ter domínio sobre as pessoas, né? Controle acirrado. Às vezes eu vejo, você não pode se aconselhar com ninguém, só comigo, hein? Já pensou isso? Foge da palavra de Deus. Na multidão de conselheiros tem vitória, tá? Então, esse tipo de controle acirrado, não vai falar com ele, hein? Não fala com ela, hein? Porque às vezes é raiz de se for um cuidado, porque do tipo, não vai se aconselhar com tal pessoa aqui, a pessoa vai te dar um conselho errado, é uma coisa, né? Mas às vezes a pessoa sente assim, você é só meu. Gente, você não sai dessa, tá? O rebanho não é teu, nem meu, é do Senhor. É importante ter as provas ministeriais? Sim, você tem que passar por muitas provas. E aprovadas também, né? Não precisa ter uma vida cheia de derrota ministerial, né? Sempre cair na imoralidade. Gente, vamos sair. A gente tem que ter vitória. Sempre cair na vaidade. Não tem que sair. Senão a gente está descendo a escada ministerial. A gente tem que subir. Então, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então ele diz, somos transformados de vitória em vitória, de glória em glória. Que cada situação que você passa, de crise, que seja para a glória do Senhor. Tá? Isso é essencial para o teu ministério. O que é essencial no evangelismo? Dica 5. A gente fala muito de Jesus, mas às vezes a pessoa está morrendo lá. Está morrendo. E você ora em lugar dela. Você não tem que orar em lugar dela, tá? Você tem que fazer ela confessar Jesus com a boca dela, senão ela vai para o inferno. Ela tem que ter a experiência do Espírito Santo. Não, depois que ela morrer, eu peço para Deus salvá-la. Isso é ignorância. Uma vez esperar uma pessoa morrer para batizar. Que gente. Crente. E o cara era pastor ainda. Né? Tem que fazer antes, gente. Enquanto a pessoa está viva. A pessoa tem que ter a experiência do novo nascimento. Porque quem não crê vai ser condenado. E quem não tem Espírito Santo não vai para o céu. E a pessoa tem que confessar com a boca. Pelo menos, tinha uma pessoa uma vez que estava com tubo, então ele não conseguia mexer. Então, estava com tubo, não conseguia falar. O que eu fiz? Então, mexe o dedo, faz qualquer coisa. Né? Ele mexeu o dedo. Ele mexeu o dedo, também apontou para a água e falou assim, aí a irmã que estava do lado falou, ele quer batizar nas águas. Eu peguei o copo d'água e molhei a cabeça dele. Tá? Morreu no dia seguinte. Né? Então, eu vi um outro canceroso também, que eu vi que a pessoa não ia durar muito tempo. E eu peguei um balde de água, eu molhei. Uma vez, veio na igreja uma pessoa que estava com a metade do rosto, não tinha. Era um câncer que tinha tomado metade do rosto. Ele foi para batizar nas águas no meio do culto. Então, o que a gente faz? Fazer ele ter experiência com Jesus Cristo e batizamos na hora, tá? Com um copo, o que tivesse. A gente tem que fazer de tudo para a pessoa ser salva, tá? Mas primeiro, precisa ter o quê? A experiência do Espírito Santo. Eu já falei, tem que ter a experiência do Espírito Santo. Dica 6. O que é essencial para a pregação na palavra de Deus, isso já a gente reiterou várias vezes, né? Você que ensina, você que dá um devocional, você que traz uma mensagem, você que sempre prega, ou seja, na célula, você tem que ter um tema inspirado pelo Espírito Santo. O importante é saber o que o Espírito Santo quer falar. Importante, segundo, que você estude e fale dentro do contexto, entenda o que está por trás daquela história. Evite textos difíceis e polêmicos, foge delas, tá? Se os mais intelectuais não entendem, imagina a gente que é tão simples, né?
Evite complicar a interpretação também, né? Interpretação confusa não quer dizer revelação, é que a pessoa não está entendendo mesmo. Então, não entra em interpretação profunda que a gente confusa e complicada. Vise sempre que o povo entenda, tá? A gente tem que ter amor pelo que está ouvindo. Eles têm que ouvir e entender. Isso tem que ser útil. A gente tem que ser porta-voz da boca de Deus, tá? Evite também mostrar que você conhece. Para a pessoa dizer, nossa, como ele conhece. Gente, isso daí é de menos. O mais importante é ter que visar o quê? Que o povo entenda, que o povo seja abençoado. O nosso objetivo é o outro. E não, a gente não está se... Você vê que a vaidade atrapalha? Então, seja um porta-voz do Espírito Santo, só isso. Só isso. Fala aquilo que o Espírito Santo está colocando. E para não ficar ruim, muito embasamento, você estudou muito, pode ser, mas só tenho 3 minutos para falar. Sejam 3 minutos da boca de Deus. Deus não precisa de muito tempo para falar, não, tá, gente? A gente que fala demais. E às vezes é muita ladainha, gente. Não precisa. Deus falou, haja luz e poft. Teve luz. É melhor uma palavra dessa do que uma palavra de 10 horas que não funciona para nada, né? É essencial na ministração da profecia. A profecia tem que sempre ser baseada na Bíblia, tá? Ela tem um fim. Eu quero profetizar porque eu posso abençoar e aquele irmão pode crescer por causa da tua profecia. Da boca de Deus, né? Você vai ter que ser a boca de Deus. E permita que haja confirmação também da palavra de Deus, tá? Às vezes a gente lança uma palavra, mas a gente quer que outros também confirmem, tá? É importante que haja confirmação. Por exemplo, não convém que a gente profetize assim, eu sinto que você vai casar com tal pessoa. Nem pensar, gente, não vai nessa, não lança esse tipo de profecia, tá? Coisa assim, tem que ser Bíblia, tá, gente, para não ter erro, tá? E nem todo que profetiza tem o dom de profecia, nem todo que profetiza também é profeta, hein? A maioria não é profeta. É raríssimo o caso que a pessoa é considerada, reconhecida profeta. Raríssimo, tá? Tá bom. Eu botei a referência lá. Essencial no apacentamento. Seja na célula, qualquer coisa, você tem que saber que se você ama Jesus, você vai amar também as pessoas, tá? Quem ama Jesus, ama as pessoas, tá? E vai querer ajudá-la. E não vai medir esforço para cuidar. Faz sempre o melhor para os outros, não vai fazer meia boca, não. Vai de qualquer jeito. Então dá a entender, acho que essa pessoa não gosta de Jesus, não. Vai de qualquer jeito, né? Gosta mais de uma pessoa ou outra do que Jesus, com certeza, né? Faz muitas... Agora dos meus amigos, mas você não gosta de Jesus? Gosta? Então cuida de todos, sem distinção. Não faz para si, faz para o corpo de Cristo. E não faz com segundas intenções, faz desinteressadamente de si. E cresce, né? Vamos lá. Essencial na ministração do louvor, dica 9. São 3 coisas básicas que geralmente a koinonia ensinava isso, tá? O pastor Kellner também ia confirmar isso. Técnica, a pessoa tem que... Alguém do louvor, que atua no louvor, tem que ter 3 coisas para dar... É um tripé. Qual que é o tripé? Para ter o equilíbrio. Tem que ter técnica. Se a pessoa tem que ter unção. E tem que ter o quê? Caráter. Alguns têm mais técnica do que unção, mas todos têm que ter esse tripé de técnica, unção e caráter de Cristo. Tá? É o equilíbrio para quem participa do louvor. Dica 10. Discipulado, vocês viram que é importante, é obrigatório. A gente está discipulando as pessoas. Já pensou se Jesus voltar ano que vem, gente? Eu acho que não volta ano que vem, não, talvez. Ele vai te perguntar, quem você está discipulando? Já pensou? Fernando, te livrei, cara. Botei você para liderar Marcelo.
eu faço de propósito mesmo, eu quero que você esteja liderando crianças, tal, e não fica desistindo não, gente. Tá? Essencial, no discipulado não faz para a sua glória, mas para a glória de Deus, não faz por dinheiro, não faz por obediência, visa o crescimento da igreja sim, visa o crescimento daquelas pessoas, você quer que eles cresçam. Facilite o crescimento, não fica dificultando, tá? Não dificulta, facilita. E a gente não quer uma igreja para si. Eu estou fazendo um grupinho aí para eu dia ter minha igreja. Gente, isso aí é comum acontecer. Eu quero esse grupo, quero dominar, então nem vou deixar chegar para aquele, porque esses são meus. Gente, a gente não está fazendo uma igreja para si, mas estamos preparando uma igreja para Cristo. Uma noiva pura para Cristo. Tá? Essa imaturidade, às vezes, existe, mas por isso que eu coloquei o que é essencial no discipulado. Para o ministério missionário, no ministério apostólico que alguns têm, o que é o essencial para eles? É que você tem experiência na atuação em tudo. Em tudo na igreja, na parte material, nas coisas mais simples, na portaria, para arrumar cadeira, para arrumar isso. Primeiro natural, depois vem o espiritual, tá? Tem que ter aprendido a liderar todo tipo de coisa, criança, jovem. Quanto mais experiências vocês tiverem, mais vocês vão entender o corpo de Cristo. Geralmente o ministério apostólico mexe em todas as áreas, tá? Procura mexer. Aprender a ser servo, quebrar o galho onde for necessário, tá? Tem que ter o coração, motivação tratado e tratável. Tem que ser fácil de tratar. Tem que ter sido tratado pelo Espírito Santo também, tá? E permitir que seja corrigido, tá? Tem que ter tempo ministerial também, né? Não adianta ter, estou já 1 ano convertido, é muito pouco, tá? Então tem que ter tempo ministerial. Tem que ser leal e fiel às autoridades que a pessoa teve. Tem que ter reconhecimento não só dele mesmo. Eu me reconheço. Não. Tem que ter reconhecimento dos outros de fora. Tem que ter ousadia em crescer e avançar na vontade de Deus. Ele não tem que ter medo não de crescer. Tá? Essas pessoas não podem ter medo. É sólido na palavra de Deus, como os apóstolos têm que ter a solidez, e ministra o sobrenatural de Deus, os dons espirituais. São algumas dicas que a gente observa que ministérios apostólicos têm. Né? A gente observa isso. Essencial na diaconia, bom, tem que ser servo. Antes de ser pastor, o ideal é que todos passassem pela diaconia. O ideal. Porque até tem um versículo que diz, Paulo disse para Timóteo, os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que é em Cristo Jesus. Ou seja, é como eles vão subir o degrau. Eles vão ser levantados. Aqueles que exercerem bem o diaconato, eles vão ser levantados. Tá? O ideal é que todos passassem, mesmo não tendo título, tá, gente? Mas esse coração de servo, né? Vocês que estão mexendo aí no som nesse período de pandemia todo, né? Eles se arriscaram, ousaram e se cansaram sim. E eu acho que é um serviço de diaconato, né? Muito forte, que abençoaram tanta gente. Tá? Essencial na administração das finanças do dinheiro. Sim, o ministro de Deus, o obreiro, o diácono, o pastor, ele administra os bens com sabedoria e honestidade. Tá? Porque se não fizer com honestidade, se for um dia administrar as coisas de Deus na igreja, se tiver desonestidade, vai ter desonestidade também na igreja. Tá? E serve de exemplo para os outros. Ele é um dizimista, é um ofertante. Nós não fazemos policiamento, tá? A gente não sabe quem é dizimista ou ofertante. Tem gente que a gente não sabe, eu nem quero saber, porque cada um vai prestar conta. Mas o servo do Senhor é exemplar, porque o servo do Senhor não pode ser ladrão de Deus, né? Pior ser ladrão de Deus, né? Seria péssimo, né? Então, isso vai afetar ministerialmente, sim, porque daí, como a gente não checa, eu nem vou checar,
fica na consciência de cada um. Eu creio que tem que ficar na consciência de cada um. Se a pessoa quer servir, então seja um bom exemplo, tá? Especialmente nessa área que mais afundam pessoas, tá? E ele não é dominado com motivações erradas. Eu quero estar na igreja, quero servir a Deus, eu mereço receber. Esse tipo de sentimento é ruim, tá? Está de olho no dinheiro, que é isso? Ou está de olho no amor em servir ao Senhor, tá bom? Essa motivação diremos, tem que amar a Deus, mas não amar o dinheiro. A gente não faz isso por causa do dinheiro, tá bom? Dica 14. Como que você educa seus filhos? Eu ouvi falar aí que, olha, eu vou dar eu falo dos rapazes, tá? Dos homens, até uma certa faixa etária, será que 90% são viciados, digo viciados, com iniquidade, vício na pornografia, tá? E deu um censo que eu vi, uma pesquisa que foi feita, no meio cristão estou falando, tá? No meio cristão. E muitos bebem também. Por quê? Por conivência dos pais. E o que é essencial? Ensinar a amar a Deus. Os pais, os obreiros, não pode fazer as coisas às escondidas, tá? Não tem que fazer isso escondido. Quem faz escondido é que está aprontando alguma. A gente só faz coisa escondida se estiver aprontando. E tem que ser modelo aos filhos, tá? Ensinar respeito a pais e autoridades superiores. Isso a gente tem que ensinar para os filhos. Tem que fazer parte do DNA deles. Que eles não precisam ficar escondendo. Eu posso dar chave para os meus filhos, que eles são responsáveis, né? Então, eles vão ser boas pessoas para a sociedade, pelo menos, tá? Vão ter disciplina, ensine princípios de honestidade e temor do Senhor. Isso é essencial, tá? Para o obreiro, tá? Essencial para o servo do Senhor. Não seja conivente, tá? Mas na minha época eu fiz toda a bobagem que pude fazer, eu fiz. Tá, mas eu creio que se a gente fez isso, a gente se arrependeu. E não vai ser conivente que os filhos façam, só porque a gente fez. Alguns fazem isso, tá? A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, que não tem disciplina, não tem correção, envergonha sua mãe. Essencial no relacionamento conjugal do obreiro, dica 15. O marido tem que amar sua esposa, tá? É obrigatório, né? Eu não sinto, não tem que sentir, tem que amar, tá? Amar é obrigação, né? Esposa respeita o marido no modelo bíblico. Claro que se o marido bate na mulher, gente, o marido não é a cabeça de Cristo, coisa nenhuma, tá? Aí até me perguntaram, aí alguns casos tem que botar, tem que ir tem que estar na justiça, tá? Aí sim, porque você está lidando com alguém que não é doentio esse negócio, tá? Aí é outro papo. Estou falando de dois crentes. Então tem que ter fidelidade e lealdade conjugal, sem dúvida, tá? A esposa exerce o papel de ajudadora ministerial. Se os dois são crentes, a mulher não pode ser assim com o marido, né? Mas a mulher não pode ser aquele que abaixa o marido. Impede, ela tem que apoiar e ajudar o marido ministerialmente, tá? É o papel dela. Se alguém não estiver exercendo o seu papel no casal, atrapalha um ou outro, tá? Atrapalha. Cada um faz o seu papel que vai dar tudo certo. Qual que é o papel de cada um? O papel do marido é amar a esposa, né? Estou dizendo concordar com tudo. Não é isso. Amar a sua esposa. Porque a esposa geralmente responde ao marido, tá? Se ela ama, se ele ama, ela ama também. Mulher é assim, tá? Responde. Então, a gente até brinca com a Lira, uma brincadeira séria. Se ela gosta muito de mim, é porque eu gosto dela. Ela responde ao que eu sinto por ela, tá? É automático, tá?
claro que ela tem que exercer o papel, o chamado que ela tem, de ajudar o ministério do marido, né? Apoiando. E o marido ama muito a Jesus. Isso é o correto num relacionamento conjugal, tá? E no seu relacionamento com os pastores, com as autoridades, que Deus levanta para a tua vida, né? Tive muitos pastores não na minha vida. O último, eu tive o pastor Miguel e Tomás, nesses últimos, desde o começo da igreja. Infelizmente o pastor Miguel faleceu, mas ele está bem no Senhor. E graças a Deus eu tenho pastores Tomás e Lissa, particularmente para mim, já desde o começo da igreja, dessa igreja. Então não tem problema nenhum, é essencial sim, que eu tenho que ser leal e fiel de coração. Sempre, sempre. Até quando? Até o fim. Tá? Até o fim. Trate-os como pastores, tá, gente? Com pais. E não como chefe. Eles não são chefes para mim. Eles são o quê? Pastores. Quem trata os pastores como chefes tem sentimento típico de empresa, onde o jogo na empresa é interesse. Eu respeito porque ele tem título. Porque se ele não tivesse título, não estava nem aí com ele. A empresa é assim, é jogo de interesse. Tá? Então, tem exemplos de Elias, Eliseu, tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, apesar deles serem iguais entre eles, existe submissão mútua. Paulo, que dá prestação de contas em Jerusalém, Paulo, que orientava e mentoreava Timóteo e Tito, Saul, que queria matar Davi, mas Davi respeitou o título de Saul, porque ele carregava uma unção de título, pelo menos. Ele tinha autoridade e amava a Saul, apesar dele querer matar a Davi. E Davi manteve seu amor por Saul. Tá bom? É um coração que o obreiro tem que ter. Faz parte do nosso DNA, hein, gente? Nada menos do que isso. Nem mais ou menos. Nada menos. É isso. É esse sentimento que a gente tem que ter, tá bom? Qual? Tudo que eu falei por enquanto, tá? Então, não é só esse dica 16, não, é tudo, tá? É tudo. Acabou. É isso aí. Depois eu dou mais dicas.